Pois é. Doutor Marcos Zaleski, o que representa isso e a sua opinião como um técnico, né? como um médico que trata dessa questão já há bastante tempo? Boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, é um prazer a gente poder participar aqui com vocês de novo, né? Renato, no programa. E com relação a essa questão da descriminalização, ou mesmo da legalização da droga, como diz o Dr. Brincas, ela sempre que ela é colocada sob um determinado ponto de vista, numa determinada linha de pensamento. Né? Então, ou se preocupa com a questão da violência especificamente, ou se preocupa com uma questão mais de que as drogas, de um modo geral, as leis são injustas porque tratam as drogas lícitas de uma forma, as drogas ilícitas de outra, portanto é preciso uniformizar isso tudo. E realmente pouco se preocupa para quem a gente que está na porta atendendo os pacientes, realmente com as complicações das drogas que já são lícitas, que causam uma série de problemas, e principalmente o fato de legalizar drogas que já têm um consumo menor pelo fato de serem ilícitas. Né? A hora que você descriminaliza uma droga, você parte para a legalização como passo seguinte. Você já descriminaliza e já legaliza. Sim. E isso certamente leva a um grande aumento no consumo. Né? A Holanda, né, que era o caso que estava sendo levantado do Dr. Brincas, ela começou na década de 70 com um programa, depois liberou nos coffee shops e passou o consumo de drogas que era inferior a 10%, chegou a 15% no final da década de 80 e está em 30% de consumo de maconha. Né? Você tem mais pessoas consumindo maconha, você tem mais usuários pesados de maconha. Tem aquelas pessoas que experimentam maconha, os 8% que a gente tem hoje em estatística no Brasil, e tem os 2% dependentes de maconha, aquelas pessoas que persistem no uso, que são as pessoas que têm problemas e que aparecem nos consultórios. E uma parte das pessoas que não sabem bem quais são as pessoas que vão migrar para as drogas realmente, que vão trazer complicações a muito Abre porta para drogas mais pesadas? Abre porta para drogas mais pesadas. É um conceito ainda que cientificamente a gente não tem os valores, os números, né? Mas na prática clínica, em diversas pesquisas, diversos estudos, já se mostra uma relação entre uma droga e outra. Tanto é que um dos programas que vai na contramão de tudo que o nosso ex-presidente, né? E aí eu vou discordar do ponto de vista dos colegas ali que consideraram como uma contribuição do ex-presidente da República, eu vejo ele como sociólogo, teria que ter, no mínimo, algum conhecimento da área de saúde pública, e a primeira preocupação que teria que ter seria com o tratamento das pessoas. Né? Por exemplo, hoje você não tem para onde encaminhar um dependente químico. Isso é um negócio seríssimo, né? A gente conversa com pais desesperados, né? Cujos filhos estão em casa, e aí a gente vê aqueles casos que são até bizarros, né? Onde os pais acabam trancando o filho acorrentado em casa, porque não encontra espaço para tratamento, né? N pacientes que eu acompanho começaram com o uso, tipicamente os de maconha aos 14, aos 16, 18, somem, voltam aos 21 com cocaína, aos 28 com crack, e já com uma série de complicações, com crimes e etc., que está tudo relacionado. Bom, eu acho que o que vai na contramão desse programa todo que a Holanda está tendo que rever é justamente um programa que tem pouca atenção, que a gente está estudando. Eu, como pesquisador associado da Universidade de São Paulo também, no programa de dependência química deles, através do Dr. Ronaldo Laranjeira, que tem um Instituto Nacional de Políticas Públicas sobre Álcool e Drogas, nós estamos estudando a questão do programa sueco de prevenção de drogas, que é o país que menos tem consumo de álcool e de drogas na Europa. O que eles estão fazendo lá? Eles começaram com um programa de restrição de consumo de álcool, restrição de consumo de álcool, exagerado de álcool, com uma série de políticas na década de 70, e a partir da década de 80, eles começaram a fazer essa política com relação exatamente em cima do usuário de maconha. Quer dizer, a ênfase da Suécia não é em cima do traficante. A droga é totalmente criminalizada, né? E em cima do usuário de maconha. Não se prende... É prevenção lá. Prevenção. Não se prende o usuário de maconha, mas tem multas, e essas multas, se usa repetido, ela vai se transformar até mesmo em pequenas prisões. Prisões de 30 dias, prisões de até 6 meses, né? E todo um sistema de outreach, que é aquela coisa de buscar o paciente em casa. Eles têm praticamente 12% da polícia sueca envolvida com a questão da prevenção e tratamento. E tem, com isso, hoje é o país que tem menor consumo de maconha na Europa e, por consequência, o menor consumo de drogas pesadas também na Europa. Bom, aí nós temos, então, um país que estabeleceu uma prioridade e atacou a prevenção, né? O senhor falou na década de 70 a questão do álcool e logo na sequência a questão da maconha. Eu quero saber do Lucas. Lucas, a tua opinião sobre essa tese, né, de que a maconha pode abrir portas para drogas mais pesadas. Qual é a tua opinião? Boa noite. Primeiro, boa noite aos demais convidados.
Boa noite aos telespectadores. Isso é uma questão controversa, né? Até mesmo meu companheiro Lucas de Oliveira já teve a oportunidade em outras entrevistas, que a gente poderia alegar que a principal causa da entrada das pessoas para drogas pode ser a miséria, a condição social vivida dentro da casa da pessoa. Então, assim, a gente não pode afirmar sem estudos. Por exemplo, a gente cita o caso de Portugal, né? Portugal é realmente, como o nosso companheiro falou ali, realmente as pessoas passam por um tratamento, eles têm um sistema que hoje em dia é um dos mais avançados no mundo em medir os dados estatisticamente, né? Falando sobre se aumentou, se diminuiu o consumo, a faixa etária também de consumo, né? E a gente recentemente fez a palestra Um Mundo Mais Legal aqui na UFSC, né? Que visava trazer um panorama da legalidade da maconha ao redor do mundo. E nisso a gente mostrou e levantou um dado muito interessante do IDP, o Instituto de Drogas e Toxicodependência de Portugal, que não existe nenhuma morte relacionada com o uso da cannabis, né? E ao contrário dos estudos que foram apresentados pelo senhor, também ali não se vê e não se mostra relacionado o uso de maconha contra as drogas, a não ser para abstinência de drogas mais pesadas. A maconha tem sido utilizada e com sucesso nesse tratamento de forma terapêutica. Pois é, mas aí o seguinte, será que a gente pode, aí entra a questão de metodologia científica, imagino, né? Exatamente. Será que a gente pode tratar a maconha como algo isolado? Porque se você analisa o seguinte, vai lá na estatística policial, alguém que morreu vítima da dependência, enfim, na maconha, aí vai ser 0. Agora, aquele que foi para o crack, ou aquele que foi para a cocaína, para a heroína, êxtase, sei lá, de repente, será que não teve na maconha a porta de acesso para essas outras drogas? Eu diria, se nós fôssemos pensar nesse sentido, na teoria da escada, que realmente já não tem sido mais adotada pela maioria dos profissionais nessa área, né, é que a primeira porta seria o cigarro, ou talvez o álcool. E pode ser também, imagina. A maconha. Pode ser, imagina. Mas isso pois não. Um questionamento, né, assim, quando se fala a maioria dos profissionais, né? Todos os profissionais, a grande maioria dos pacientes que nós temos usuários de drogas, de crack, quase toda a totalidade deles foram usuários de maconha, né? É muito raro você ter no consultório, isso em 25 anos de Mas isso não indica que uma coisa levou a outra? O que eu ia dizer agora. O que indica isso é o que a gente tanto fala, que é o problema de como se trata as drogas e como está se colocado esse mercado. É um mercado, ele existe, não adianta negar o mercado. Quando você acha que a maioria dos profissionais por exemplo, o professor Reinaldo Takahashi na UFSC, ele não considera. Se você pegar o álcool, né, você vai ter praticamente 100% da população brasileira consumiu álcool ao longo da sua vida, já pequenininho na casa, com sangria, cultural, né? O sangue de Cristo. A relação entre você comprar maconha e comprar outras drogas ilícitas existe, né? Então, se o senhor me permitir, né, concluir, chegar no ponto que eu queria. Perfeito. O que acontece? A gente tem um mercado, esse mercado não é regulado. Como esse mercado não é regulado, quem é que vai vender isso? Vai vender no morro, vai vender o traficante, você não tem um controle. E geralmente quem vende a maconha vai vender a cocaína, vai vender o crack, vai vender o ox, vai vender todos os produtos legais, porque ele já detém aquela localidade, que é um ponto de mercado ilegal, e ele comercializa isso. Tá, mas como é que seria... Aí... eu não entendo a logística, como é que seria a logística? Então, não é crime, então. Então, como é que é? Vai ter plantação? Só para concluir, então, assim, no o governo vai autorizar? O que relaciona o uso de uma droga com a outra e permite que se tenha essa visão, no ponto de vista equivocado da escada, essa proximidade do mercado delas e não ter a regulação e a separação delas. Renato, me permite tentar responder essa questão que você colocou algumas vezes? Pode ser depois do intervalo? Perfeito, então. Eu queria entender na prática como é que seria a legalização da maconha, no caso. Essa maconha seria utilizada, processada de que forma? O Fernandinho Beiramar ia virar pessoa jurídica? É isso que ia acontecer? Não ia ter mais fiscalização de fronteira? A gente vai para o intervalo e volta em instantes. Até já.